agora o nosso webinar sobre otimização. Meu nome é Igor, eu já trabalho há praticamente uns 3 anos nessa parte de simulação, né? Principalmente voltado para essa parte de máquinas agrícolas, né? Principalmente nessa análise do ROPS, né? Da IPC. Então, a gente vai falar sobre um webinar sobre otimização estrutural aplicada nas EPCs de equipamentos agrícolas. Só que, antes disso, eu gostaria de falar, né, por que inovar, né? Por que otimizar? Então, eu separei primeiro umas 3 ideias, né? E a primeira segue de um fluxo natural, né? Se a gente for pensar como que a gente trocava uma resistência de chuveiro antes e como que a gente troca uma resistência de chuveiro atualmente, né? Eu pego, vou lá, desligo o quadro geral, pego uma escada, uma chave de fenda, um alicate, e uso meu celular, né? Eu uso meu celular como uma lanterna, né? Antigamente a gente usava uma vela, né? E eu lembro quando eu era criança, eu tinha que pegar a vela, né? Morrendo de medo de colocar os dedos no fio, né? E isso segue um fluxo natural das coisas, né? Um fluxo natural de otimização, né? E se a gente for pensar também, quantas empresas já não fecharam pela baixa demanda de velas, né? Pela baixa demanda de compra de velas, né? Então, não só para esse caso, né? Mas para outros casos a gente pode generalizar. Existe uma certa otimização nos processos, uma inovação nos processos que segue um fluxo natural, né? Um segundo ponto, eu digo por necessidade, né? Não só por necessidade porque um concorrente inovou, ou também uma necessidade de você atingir o objetivo, de você reduzir o peso de um componente, de você reduzir deslocamento, reduzir tensão, né? Um amigo meu começou a trabalhar na Gol agora e comentando, né, da história da Gol, né, que a Gol já tinha como missão, né, como valor, tentar popularizar o preço das passagens, né? Então, popularizar os preços da passagem, né? Então, teve até um aspecto da TAM, né, que tentou entrar na justiça por causa que era uma briga até desleal, né, em alguns casos. Então, pode ter essa necessidade, né, de um dia para outro você ter que inovar, ter que otimizar os seus processos, né? Tanto porque um concorrente inovou ou por uma necessidade, sim, uma necessidade sua. Também o terceiro aspecto, que eu acho que talvez seja o mais interessante, seja uma filosofia da empresa buscar produtos inovadores, estar sempre no seu fluxo de projetos, você buscar um equipamento, um projeto mais otimizado, né? Tendo uma necessidade hoje ou não, né? Hoje a gente não tem, talvez no Brasil, uma necessidade tão grande de carros elétricos, né? E talvez não tenha nem, talvez, infraestrutura, mas tem pessoas já pensando nisso, pensando em ideias mais para frente, que um dia pode se tornar uma nova referência de vida. Trazendo também para um caso mais paulista, talvez, mais recente, que gerou muita polêmica, é o caso do Uber, né? O Uber não foi uma inovação no Brasil, né? Mas já existe em outros países, né? Mas inovou o jeito de que você utiliza o táxi, né? Não é bem o táxi, mas o jeito que você utiliza esse tipo de serviço, né? E se a gente pensar, né? Táxi em São Paulo é muito caro, né? E pensar no caso do Gugu, né? O Gugu era taxista lá no seu programa, né? O Gugu era feliz, né? O taxista em São Paulo é feliz, porque não tem concorrência, é um produto caro que eu lembro quando eu era criança, tinha que usar táxi quando fosse uma necessidade extrema, né? E com a entrada do Uber, isso mudou totalmente o panorama deles, né? E gerou revolta, gerou toda aquela confusão que a gente acompanha nos noticiários, né? Podendo até implicar numa falência, né? Google triste, né? Google mendigo, né?
Então, esse é mais um caso de concorrência, né? Mas também pode ser um caso de projeto mesmo, né? Se a gente for pensar na parte aeronáutica, por exemplo, né? Quantos projetos de avião talvez não foram engavetados por conta de peso, né? Então, o objetivo desse webinar é tentar trazer novas ideias, né? Que servem não só para implementos agrícolas, mas para aviões, para mesa, cadeira e etc, né? Então, eu separei 3 ideias, né? Que ocorre, né, uma ideia intuitiva, né, quando você tem uma ideia de como que você pode otimizar o seu produto, como que você pode inovar, né? Então, a gente tem um exemplo aqui, né, de um papel higiênico gigante, né? Isso aqui não funciona, né? Então, você já tem uma ideia de como que você pode trabalhar em cima disso para ter um produto mais eficiente, um produto melhor. Então, você parte de uma ideia intuitiva, né? Que é o que acaba ocorrendo muito nas empresas, né? Só que ainda você esbarra numa hipótese, né? Você testa uma hipótese, tem uma hipótese, testa essa hipótese e vê se ela vai dar certo ou não. Um segundo tipo de otimização que você pode aplicar é a paramétrica, né? Onde você tem um parâmetro que você está variando e você tem as suas respostas, né? E você está controlando essas respostas para ver se ela está de acordo ou não com com o seu objetivo. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um suporte onde foi modificado tanto o raio quanto essa espessura da chapa. E para responder a seguinte pergunta, né? Qual é a melhor combinação entre a variação da espessura e do tamanho do raio que, com a menor adição de massa, dê como resultado uma tensão menor que 150 MPa no raio de destaque? Então, a gente tem o software vai apontar para você alguns candidatos, né, que se adequam a esse resultado e você vai conseguir monitorar a saída, né, ter essa tensão menor que 150 MPa. Um terceiro tipo é a otimização topológica, né, onde você tem um design estendido, né, você tem essa cadeira que não é uma cadeira, né, mas é um blocão, e você tem uma função, né, uma função objetiva que é maximizar a rigidez dessa cadeira com os parâmetros de restrição, como, por exemplo, simetria, alguma direção de tração, por exemplo, se for fundição, um target de massa, por exemplo, de quanto que você quer que tenha de peso esse componente, e o software vai trabalhar isso trabalhando toda a topologia, fornecendo um formato totalmente diferente, né? Então, alguns casos de sucesso que foi utilizado o software VitalPix junto com o ANSYS, né? Esse é um caso da Cummins, cujo objetivo era reduzir massa. Então, a partir do design estendido, foi feita toda uma otimização topológica a ponto de você maximizar a rigidez e ter uma redução de massa. E foi feita toda uma validação estática, análise de fadiga, e em relação ao design inicial, né, o design que eles já tinham, né, o produto físico deles, teve uma redução de 23% de massa. Agora, no caso da GCO, que não é esse software não se aplica só para redução de massa, mas você pode, no caso deles, eles queriam equalizar as tensões no suporte da transmissão durante o carregamento do ROPS. Então, o ROPS é um carregamento totalmente desigual nas cargas dos parafusos e o objetivo deles era equalizar esse tipo de carregamento, né? E através da otimização topológica determinou-se uma topologia que equalizasse as tensões nessa região. Agora, vamos partir para o nosso modelo de estudo, né? Partindo para a parte das EPCs, né? Então, eu criei um modelo de estudo, cujo material original era o ASTM A500 grau C, mas é um material muito comum, né? Para a parte de arcos, tanto grau C como grau B, né? E o nosso objetivo de otimização foi modificar para um material SAE 1010, né? Que com certeza
ele é mais barato, mas também cria um desafio, uma necessidade de você tá trabalhando com material que é menos nobre, né? Tem um escoamento em 180 megapascal. Então você precisa ter um desafio estrutural aí para conseguir realizar essa validação, né? O peso de embarque adotado foi 1.400 quilos, e esse é um modelo hipotético, mas que foi baseado em modelos reais, né? Só para lembrar um pouco, né, a parte da norma, né? A gente fez essa otimização baseada no primeiro carregamento da norma, que é o carregamento longitudinal, onde o critério é energia. Então, a estrutura tem que absorver uma certa quantidade de energia, que é equivalente a 1,4 vezes a massa do trator, que nesse caso dá 1.960 joules. Então, vamos partir para a nossa, primeiro, a otimização intuitiva, né? O que a gente poderia fazer intuitivamente, né? Então, a gente tem o primeiro resultado em relação a esse carregamento, e os dois arcos eles estão em aço ASTM a 500 graus C, e atingiu-se o critério de energia, que é 1.960 joules, e nós percebemos que a deformação plástica ela se encontra praticamente nos tubos inferiores. Então, o arco superior praticamente não tem deformação plástica, né? Então, como que a gente poderia trabalhar com isso, né? Eu quero tentar modificar quero tentar modificar meu tubo, mudar para aço 1010, mas como que eu posso trabalhar com isso, né? A gente pode mudar o local de deformação plástica, né? Então, se o tubo superior ele não está escoando, quem está escoando é o tubo de baixo, a gente pode diminuir a tensão de escoamento do tubo de cima, né, que seria essa mudança para o aço 1010. E por que essa ideia talvez seja válida, né? Porque, como a gente percebe aqui, você tem uma possibilidade maior de rotação dos tubos superiores do que os tubos inferiores, né? Então, pode ser que dê certo você modificar o local de deformação plástica dos tubos inferiores para o tubo superior. Então, rodando o caso teste, né, com o arco superior em aço 1010, a gente tem esse resultado, o arco superior em aço 1010 e o arco inferior em aço ASTM a 500 graus C, né? Como já era esperado, né, o local da deformação plástica mudou para os tubos superiores, e porque você acabou mudando o perfil de deformação, né? E nesse caso, para esse critério de energia, nós poderíamos acabar usando um aço menos nobre, um escoamento em 180 megapascal, né? Também nesse caso, a carinha feliz, que foi possível atingir o critério de energia. Só mais uma comparação, né, para a gente ver o que aconteceu, né? Então você tem uma diferença no deslocamento, né? Antes, nessa parte de junção dos dois arcos, né, você tinha um deslocamento de quase 50 milímetros, né? E agora você tem um deslocamento de 6 milímetros, né? Então, percebemos, né, essa mudança do perfil de deformação, e isso pode ser vantajoso ou não, né? Depende. Do mesmo modo que a rotação da base ela pode influenciar na aprovação ou não, né? Você diminuir o escoamento para 180 megapascal, pode ser que não dê certo, pode ser que o arco tenha muita deformação plástica, que rotacione muito. Então, é uma ideia intuitiva, né? Que muitas vezes a gente tem várias ideias intuitivas, testa, tem hipótese, testa, tem ideia, testa. Pode ser que dê certo, pode ser que não, mas é uma ideia que pode ser trabalhada, né? Só que aí você me pergunta, Igor, será que é possível, já que a gente conseguiu o arco superior em aço 1010, será que é possível deixar os tubos inferiores também em aço 1010? E aí a gente pode aplicar um outro tipo de otimização, que é a otimização paramétrica, né? Então, para utilizar a otimização paramétrica, né, qual que foi a minha ideia, né? A minha ideia foi você parametrizar a seção do tubo, né? Então, eu transferi o modelo que era modelo em casca para um modelo em viga, né?
E só um comparativo para a gente dar uma analisada, né? É meio que óbvio, né, que você está trocando para a 10, né? Não seria possível diretamente você já ter essa aprovação, já ter esse resultado, né? A gente percebe aqui na imagem da esquerda que está quase o arco tocando a célula de sobrevivência e a energia acumulada ainda somente 1.300 joules, né? Então, o que a gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar na seção. Parametriza a seção, pode mudar tanto para um tubo quadrado mesmo, aumentando para 80, 100, mudando a espessura do tubo, ou também a gente pode parametrizar a inércia, por exemplo, né? Então, você desenha lá um tubo em coração, acha a inércia do tubo de coração e aplica essa inércia e vê qual que é o resultado, né? Então, só que antes, né, para quem lida com simulação, vai querer saber um pouquinho se tem uma validação, né, entre o modelo em casca e o modelo em viga, né? Porque essa análise é uma análise um pouco complexa, que você tem grandes deslocamentos, você tem grandes deformações plásticas, né? E nesse slide a gente percebe que tem correlação, né? Então, para uma mesma energia acumulada pela deformação, né, que nesse caso eu setei para 1.736 joules, você tem o mesmo deslocamento, né? Então, você pode utilizar essa metodologia, pode utilizar para otimização, porque ela roda muito rápido, então o modelo em casca, que poderia demorar talvez horas rodando, com o modelo em viga, você em 5 minutos, 1 minuto, você já tem a resposta, então você consegue fazer vários loops muito rapidamente, e tem a sua validação, né, entre os dois modelos, e você pode utilizar esse modelo para trabalhar, né? Só que aí você pode me perguntar uma coisa, né? Sumiu, né, a curva do arco, né? Sumiu, foi retirado também a parte de junção do arco, porque você precisa fazer uma simplificação do seu modelo, né? Não dá para você aplicar o seu modelo direto, né? Mas esse modelo já traz um resultado muito próximo do que já é esperado, né? Eu não rodei muitos casos, né? Rodei somente um caso, peguei a próxima tabela de tubos. A próxima tabela de tubos já era um tubo retangular, né? Eu preferi o tubo retangular para aumentar a inércia na direção da deformação, do deslocamento, e eu utilizei um tubo com 80 milímetros, né? O software já rodou esse design point e a gente já teve uma energia acumulada já muito próxima, né? Já de 1.872 joules, né? Fazendo aquilo que eu comentei, né? Você trazendo de novo para o seu modelo completo, né? Com ambos os tubos em SAE 1010, a energia acumulada foi 1.932 joules, né? Já muito próximo da energia de aprovação, validando também esse modelo. Então, aqui você já conseguiu fazer os dois modelos os dois tubos, né? Todos os tubos em SAE 1010, né? Isso aqui pode ser aplicado para muitas coisas, desde IPC de trator agrícola, desde implemento agrícola, você pode variar, por exemplo, espessura de chapa, pode controlar a tensão, pode controlar a deformação, pode controlar a energia, você pode parametrizar a inércia, e imaginar uma cabine completa de trator, por exemplo, né? Você pode trabalhar com a ideia, será que é possível você conseguir fazer toda a cabine de 4 pontos com um tipo de tubo só, né? Trocando, né, variando a espessura, né, montando esse modelo em viga. É possível você fazer testes, é possível você trabalhar com essa ideia se for, né, do seu interesse, né? E agora a parte topológica, né? Então a topológica vai te fornecer um design totalmente novo, né? Um design que talvez você não tenha intuitivamente, né? E como que você trabalha, né? Você parte de um design estendido, né? Então, aqui eu criei esse design estendido. Rodei um primeiro caso de otimização, né? Para ver qual que era o design que ele vai fornecer para a gente, né? Desse design estendido para o primeiro design, qual que foi o objetivo? O objetivo era ter um modelo simétrico e a função objetiva maximizar a rigidez e com um certo constraint de massa, né?
Então, disso eu fiz um teste, né, mais um teste de otimização, né, criei um primeiro design e fiz um teste de otimização, né, porque aqui a gente percebe que tem 90 graus, né, isso provavelmente não vai ser bom, né. Só que o software, a tendência dele não foi fazer nada de especial, né, foi só ter uma tendência de alongar os tubos, né, chegando nesse design final, utilizando o software VirtualPix junto com o ANSYS como solver. E o que é legal, né, que esse resultado ele produziu um resultado muito bom na parte de energia, né? Se a gente for levar esse resultado quase no final, né, quase do arco tocar a célula, né, a gente tem um aumento de 58% no acúmulo de energia. E também todos os tubos em SAE 1010. Então, com isso, a gente já conseguiu três vantagens, né? Primeiro, que você conseguiu todos os seus tubos em SAE 1010 com o mesmo tamanho de tubo, né? E com a mesma espessura de tubo, né? Se ele está com essa energia, então a gente pode pegar e otimizar ainda. Se a gente quisesse, a gente poderia rodar uma outra otimização paramétrica, né? Por exemplo, para diminuir a espessura do tubo, por exemplo, né? Então você pode trabalhar em um outro aspecto de otimização para ter uma nova redução. Ou também, né, você pode padronizar, né? Geralmente a gente utiliza um arco para uma série de famílias de tratores, né? Você pode produzir um arco que seja mais robusto, que seja mais robusto, porém um arco talvez mais barato, né? Então, utilizando uma mesma família de tratores, né? Isso pode ser vantajoso. Esse costuma ser o nosso slide final das apresentações, né? Mas geralmente a gente não toma muita atenção do que está escrito nele, né? Um dos lemas da empresa não é só quais são os seus desafios, mas também tudo sempre pode ficar melhor, né? E é isso que eu quero frisar, né? Quais são os seus desafios, né? Não importa muito o que a gente fez aqui hoje, né? Isso para você, Igor. Para mim, talvez não seja interessante mudar o tubo para essa M10, mas talvez seja interessante padronizar todos os meus tubos, né? Então, vamos tentar fazer uma cabine que tenha todos os tubos só com SM10 ou com algum outro tubo, com uma certa espessura. Ou se não, talvez remover um tubo, remover um processo de fabricação, né? Então aqui a gente consegue ter várias ideias, né, de como que a gente pode trabalhar com isso, né? E o que importa é quais são os seus desafios, né? Você, depois dessa apresentação, chegar e pensar, pô, a gente poderia pensar nisso, né? E trabalhar juntos para tentar linkar as tecnologias, né? Por exemplo, a VirtualCAE trabalha com vários tipos de tecnologias, né? Desde análise estrutural, análise de otimização, análise de segurança, de crash test, parte de dinâmica veicular, a parte de fadiga, né? Até eu gostaria de mostrar aqui um videozinho que foi feito pelo Vinícius, nosso engenheiro que mexe bastante com a parte de dinâmica veicular. Esse é um caso rodado acho que no Trucksim de um trator, né? Na parte de dinâmica veicular, né? Para você conseguir estimar, por exemplo, não só a parte de dinâmica, né? Se o trator vai ter essa tendência de capotar ou não, como também os carregamentos, né? Você pode utilizar o Trucksim para estimar carregamentos, né? E esses carregamentos você faz um input no ANSYS, por exemplo, faz uma análise estrutural e faz possivelmente análise de fadiga, se for algum componente, por exemplo, de implemento agrícola, e você consegue linkar todas essas tecnologias, né? E só que a gente esbarra em alguns aspectos, né? No exterior a gente é muito reconhecido, né? Que nem esse é um prêmio que nós ganhamos em Hanover. Também nos Estados Unidos a gente ganhou um prêmio um prêmio relativo ao governo francês nos Estados Unidos para a gente entrar no mercado francês, por consequência no mercado europeu, né?
Porém, a gente sente ainda uma certa relutância das empresas brasileiras em aplicar esse tipo de tecnologia, buscar ter novas ideias, né? Por isso que a gente está tentando frisar bastante essa ideia, né? De você que o software e o serviço em si eles são viáveis, né? Se a gente combinar o que é interessante para vocês e o que é interessante para nós, né? A gente é parceiro da ANSYS, também da MSC. A ANSYS reconhece o nosso software de otimização. E só como pensamento final, né? Eu gostaria de citar uma pessoa que disse que a mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original, né? Quem disse isso foi Einstein, né? A gente não precisa chegar ao ponto de produzir uma nova teoria da gravidade, né? Mas a gente sempre estiver pensando em novas ideias, né? Seja intuitiva, seja utilizando o ANSYS, seja utilizando o Abacus, seja utilizando o VKPix, seja utilizando qualquer software, né? Sempre ter novas ideias, tentar otimizar os processos, otimizar o software, que acho que a gente consegue produzir produtos bem melhores estruturalmente, né? E também, nesses tempos de crise, um produto mais economicamente viável, né? Se alguém tiver alguma pergunta, né? Se alguém já utiliza o ANSYS, quiser alguma dica em relação a como que a gente pode trabalhar com isso, né? Então, eu posso responder, pode me mandar por e-mail, que a gente está aí para trabalhar juntos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alô? Igor? Bom dia. Bom dia, aqui é o Donato. Tudo bem, Donato? Tudo bem. Eu tenho uma dúvida. Ali naquela parte de otimização paramétrica, isso aí, como que funciona para você, por exemplo, define os parâmetros que vão ser alterados e aí você roda uma simulação para cada valor de parâmetro? Como que é isso? Isso. Ou é uma Então, simulação só? não, são várias simulações, né? Então, você pode criar, por exemplo, você pode criar vários design points, que chama, né? Então, imagina que você quer testar, por exemplo, qual tubo é mais eficiente, né? O retangular, o quadrado, o circular, o tubular, por exemplo, né? Aí você cria vários design points variando a inércia, por exemplo, né? Relativo a cada tubo. O software vai simular todos esses resultados. E no caso aqui o critério é energia, né? Então, por exemplo, né? Você pode, dentre esses casos, né? Você pode ver qual desses tubos vai acumular uma maior energia, né? Ou, por exemplo, qual desses... nesse caso é parte de energia, né? Então, mas aí você pode colocar outros parâmetros, por exemplo, né? Você pode colocar, por exemplo, peso, por exemplo. Então, eu quero calibrar tanto o que vai produzir que vai acumular a maior energia com o menor peso. Então, você seta isso no software, seta todos os seus design points, ele vai fazer um looping de análise e no final você vai ter algumas tabelas de correlação que ele vai te mostrar para você, ó, disso que você colocou, desses parâmetros, o que é melhor para você é isso por isso. Ou não. Às vezes, por exemplo, às vezes os parâmetros que você colocou, talvez ele não ache uma correlação, né? Por exemplo, imagina que você quer diminuir a deformação, só que você quer controlar o peso, né? Então, por exemplo, se você aumentar a espessura do tubo, você vai estar diminuindo a deformação, porém você está aumentando o peso. Então, são duas variáveis que são opostas, né? Conforme você vai aumentando a espessura, você
aumenta o peso, mas diminui a deformação. Pode ser, dependendo do seu critério, que ele ache um link entre as duas, ou pode ser que não. Mas você seta todos os seus design points, ele faz essas análises e no final joga para você, ó. Para isso que você quer, para isso que você colocou, esse cara aqui é o ideal para você. Então, é assim que funciona a paramétrica e é isso. Você tem Tá, eu tenho mais uma dúvida. Quando tu fala em, acho que tu falou design points ali, você, como funciona? Por exemplo, digamos que o teu único parâmetro físico que tu vai colocar é a espessura do tubo, digamos. Você tem que, por exemplo, fazer uma modelagem, porque eu quero fazer várias modelagens de vários tubos diferentes, ou você pode falar assim, não, essa modelagem aqui, esse é os tamanhos de tubo que eu quero que seja analisado. Por exemplo, aqui, né, essa é a grande vantagem, né? Aqui a gente está usando o elemento de viga, né? Então, o elemento de viga, o que vai definir ele vai ser a própria inércia, né? Então, você já desatrela da geometria. Então, você não precisa mais do elemento de casca, né? No caso aqui, ele já fez o input do próprio perfil do tubo, né? Então, deixa eu voltar aqui. Ele já fez aqui o input do próprio perfil do tubo que eu tinha selecionado no software, né? Então, se a gente passar aqui para o próximo slide, ele já carregou aqui como parâmetros de input os tubos, né? A dimensão, as espessuras. Então, você pode criar várias design points com várias espessuras, né? Só para trabalhar com isso, né? Se você quiser saber, por exemplo, o que é melhor entre um circular, sei lá, imagina que você vai viajar, colocar uma viga em I, por exemplo. É só você parametrizar a inércia de cada tipo de tubo e colocar no software, ele vai conseguir trabalhar com isso. Mas a grande vantagem é que você está usando o elemento de viga, que o elemento de viga já não precisa dessa modelagem de seção. Então você consegue fazer essa análise paramétrica. Entendi. Mas isso... Bom, deixa eu ver se eu consigo expressar. Tá. E por exemplo, se tiver mais que um parâmetro para variar, por exemplo, eu quero manter o tubo quadrado, vou variar a espessura de parede, mas eu vou variar outra coisa também, vou variar, sei lá, material, por exemplo, eu vou testar 3 materiais, ou sei lá, vou usar um tubo retangular, eu vou variar a altura e a largura. Ele ainda consegue fazer isso de forma eficiente, ou se você coloca múltiplas variáveis, ele se perde, ou a análise fica muito demorada? Não, ela não vai ficar demorada por causa que você está utilizando o elemento de viga, né? Então, um dos grandes problemas do Ropes, né, é que é uma análise muito complexa, né? Então, por ser uma análise muito complexa, você vai ter vários problemas de convergência. É uma análise de capotamento, então a estrutura ela vai se deformar plasticamente. Então, a grande vantagem de você utilizar o elemento de viga é que você não vai ter mais esses problemas, né? Então, deixa eu pegar uma imagem aqui da deformação, né? O que você faz, né? Para você não ter que trabalhar com critério de força, né? Que pode ser força relativa, né? Então, se você está variando o tubo, você vai ter que ou aplicar mais força ou aplicar menos força para ter a deformação e você ter energia, né? O que você pode fazer? Você pode dar um deslocamento prescrito. Então, você dá um deslocamento prescrito no arco até o ponto onde ele quase encostar na estrutura, né? Como o elemento de viga você diminui esses problemas de convergência, praticamente não tem problema de convergência, você vai saber, você vai conseguir trabalhar e saber, dentro desses parâmetros que você colocou, qual que vai ser o melhor. Então, ele não vai ter problema para
para ele não vai se perder em relação a isso. Então você Ô, vai Igor. conseguir fazer. Pode falar. Opa, desculpa, aqui é o Valmir, só para ajudar, eu trabalho também com o Igor na Virtual Kai, só para ajudar também na resposta ao Donato. É possível sim combinar o parâmetro, por exemplo, o módulo elasticidade, não só parâmetros geométricos, né, como seção, inércia, que o Igor comentou, mas também parâmetros de material. Seria, por exemplo, você falar como input, você quer variar a tua geometria e quer variar o teu módulo elasticidade. Isso é possível fazer. A desvantagem é, como o Igor comentou, a complexidade, que é o ROPS, porque ele acaba plastificando o material. Então, na verdade, se você fosse fazer um regime linear, só usando a parte antes ao escoamento, seria possível sim combinar módulo elasticidade, também que seja um parâmetro que você defina o melhor módulo elasticidade, tentando, sei lá, mudar talvez um material que não seja um aço, mas aqui na verdade é mais aço mesmo, né? Mas o parâmetro material pode ser variado, só que quando ele passa do regime de escoamento, que ele plastifica, aí cada aço vai assumir uma curva diferente, né? Então isso acaba complicando um pouco. Mas em teoria seria parâmetros geométricos, parâmetros de material como input, e essa combinação não seria um problema não. Desculpa te interromper, Igor. Não, tudo bem. Legal. Isso responde, sim. E eu tenho mais outra dúvida. Já naquela otimização topológica ali, você pode passar um pouco aí para frente ali para eu usar o exemplo que tu mostrou? Esse aí mesmo. Por exemplo, nesse design final ali, o que o soft te dá é algo todo isométrico, porque eu fico pensando o seguinte, que esse tubo ali, ele, do jeito que ele tá, ele não consegue ter uma peça dessa completamente isométrica, só se você for, sei lá, mandar fazer ela fundida, alguma coisa assim. Mas considerando que é uma peça de tubo, ela teria que ser dobrada, teria que ser soldada, e nesses pontos de dobra ali, né, num modelo, na peça física, as propriedades do material vão ser completamente diferentes. Isso é considerado naquela na simulação final ali das cargas, ou não? Ou é considerado um material todo isométrico? O material ele é considerado, ele não tem essa mudança, né? Então, por exemplo, lá tem algumas regiões que vai ser soldado, por exemplo. Então, pontualmente lá você não tem a variação. Você pode simular solda, por exemplo. Você pode colocar solda e avaliar como que a solda se comporta, né? Mas esse é um design final baseado no software, né? Então, o software ele vai te plotar esse resultado e não necessariamente ele vai te mostrar diretamente qual que é o seu produto, né? Nesse caso, né? Mas ele te dá uma ideia de como que você pode maximizar a rigidez, né? E aí você faz todo um retrabalho para aliar todos esses aspectos de fabricação e de design. Mas em relação a você ter essa avaliação de tensão, de propriedades locais, assim, não. Então você vai ter o tubo como se fosse somente o tubo, só as propriedades do tubo. Completando também, Igor, na verdade a solda, conforme o Igor falou, ela é possível ser considerada, só que teria que ter na simulação, isso é complexo, né? Teria que ter um critério para poder olhar se em determinado momento ela falha ou não. Aqui, né, você está avaliando de uma maneira global, né, se o arco ele vai encostar na célula de sobrevivência, que é construída a partir do ponto H, né, do sistema, e se isso vai passar ou não. Localmente teria que ter um controle um pouco melhor da solda. Até a gente já fez alguns trabalhos em relação a isso aí, mas ela, na verdade, ela deve encaminhar meio que em paralelo a esse trabalho de ROPS, para primeiro você encontrar globalmente o teu maior design e depois tentar localmente melhorar a tua solda para que o global possa passar no teste, né? Localmente, talvez depois teria que fazer uma análise um pouco mais refinada na solda. A gente está aberto, né,
responder mais perguntas, se vocês tiverem. Se quiser também mandar e-mail, pode mandar no igor@virtualkai.com.br e a gente vai mandar para vocês a apresentação. Então, também tem os nossos dados de contato. Se vocês já utilizaram o ANSYS, quiser alguma dica de como realizar esse tipo de otimização, a gente está à disposição também. E a gente quer agradecer a presença de todos vocês. E qualquer dúvida, estamos aí. Obrigado. Até uma próxima.